A paz do Senhor, tudo bom com vocês? Antes de começar o vídeo, gostaria de pedir que você possa estar se inscrevendo no canal, deixando seu like e compartilhando esse vídeo para que mais e mais pessoas possam estar também sendo edificadas. E o tema do vídeo de hoje é Evangelho segundo Mateus e as suas subdivisões. Evangelho segundo Mateus. Em primeiro lugar, gostaria de deixar claro que não é minha intenção trazer uma análise técnica do livro de Mateus, trazendo detalhes do ano que foi escrita, quem era Mateus, onde vivia, de que se alimentava. Na verdade, esse vídeo ele tem a intenção de trazer uma análise prática do livro e a minha visão como leitor do livro, porque a intenção desse vídeo é fazer com que você também tenha o desejo de ler o Evangelho de Mateus e extrair cada um dos subtópicos e subpontos que eu citei aqui, porque com certeza vai ser muito edificante para a sua vida. Eu tenho observado no livro de Mateus que Mateus, embora seja Novo Testamento, nós vemos uma dificuldade muito grande na maioria das pessoas de interpretarem os evangelhos, porque na verdade os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, é um evangelho onde ele traz a transição do Velho Testamento para o Novo Testamento. Então, nós precisamos ler Mateus com a ideia de que foi um livro escrito dentro de uma comunidade judaica e muito do que se vivia no Evangelho de Mateus fazia parte do dia a dia daquela comunidade judaica. Claro que muitas coisas hoje servem como regra básica para a igreja, como a Santa Ceia, o batismo em água e muitos outros ensinamentos que nos servem até os dias atuais. Mas lendo Mateus, sabendo que a igreja é instituída a partir de Atos, a partir da descida do Espírito Santo, e muito do que é regra de fé e prática para nós nos dias atuais está bem explicadinho nas cartas de Paulo. Mas, tendo dito isso, vemos as subdivisões do livro de Mateus. Mateus, ele começa o seu relato trazendo nos seus primeiros versos, nos seus primeiros capítulos, do 1 ao 3, tudo que se refere ao nascimento de Jesus. E ele vem desde a genealogia até todos os detalhes que dizem respeito ao nascimento de Jesus. Do capítulo 4 ao capítulo 7, nós vemos o início do seu ministério. Aí vemos alguns sermões muito importantes que estão ali entre o capítulo 4 e o versículo 7. Do capítulo 8 ao capítulo 10, Mateus ele narra uma série de milagres que Jesus ele começou a operar no início do seu ministério. Do capítulo 10 ao capítulo 11, nós vemos ensinos sobre evangelismo, sobre perseguições. Jesus já preparava os discípulos para o que eles haveriam de passar. No capítulo 12, nós vemos também o ensino sobre o sábado. A perspectiva que Jesus traz do sábado era bem diferente da perspectiva ensinada pelos líderes religiosos da época. Aí vemos também no capítulo 12 alguns milagres e vemos começar as primeiras pressões dos líderes religiosos contra a pessoa e o ministério de Jesus. No capítulo 13, nós vemos uma seção com várias parábolas. No capítulo 14, nós destacamos a morte de João Batista. No capítulo 14 ao 18,
nós vemos acontecer os milagres que eu chamo dos milagres espantosos. Os milagres, claro que todos os milagres operados por Jesus causavam espanto, mas nós vemos o impacto de alguns milagres que Jesus fez naquela população, ela causava um espanto ainda maior. E essa série, para mim, ela se encontra do capítulo 14 ao capítulo 18, que é onde nós vemos a multiplicação dos pães, nós vemos Jesus andando sobre as águas, Jesus acalmando a tempestade, nós vemos a transfiguração, e nós vemos que quando Jesus ele se mostra superior à natureza, superior a uma tempestade, superior à lei da gravidade, aquilo causa um espanto terrível naquelas pessoas que puderam presenciar isso, mais até do que ver um paralítico andando, um mudo falando, e nós percebemos o espanto daquelas pessoas em saber que Jesus, o Filho de Deus, era poderoso o suficiente para dizer ao vento, cala-te, e ao mar, acalma-te. No capítulo 19, Jesus nos aperta acerca do divórcio e sobre as riquezas. Nós vemos que é um capítulo dificílimo, que até hoje existe muita discussão acerca do que pode, do que não pode, do que deve, do que se não deve, acerca do divórcio. E acerca também das riquezas, né? Se pode, se não pode, teologia da prosperidade e por aí vai. No capítulo 20, Jesus anuncia novamente a sua morte. Ele já tinha falado aos seus discípulos, aos seus seguidores, que ele haveria de morrer, haveria de ser sepultado, haveria de ressuscitar ao terceiro dia. E no capítulo 20, pela terceira vez, Jesus fala novamente deste mesmo assunto, preparando o seu público, os seus discípulos, para o que haveria de acontecer. No capítulo 21, nós vemos a entrada triunfal em Jerusalém, onde Jesus é ovacionado por aquela multidão e gritavam hosanas ao nosso Rei. No capítulo 22 e 23, Jesus ele começa a conversar com alguns líderes religiosos que tentavam lhe pressionar, que tentavam lhe persuadir a cair em algum delito, e Jesus usa de uma sabedoria tremenda e ele consegue reverter aquela situação e ele dá um nó na cabeça daqueles líderes religiosos e ele consegue sair daquela situação e deixar aqueles líderes tudo abismado com tanta sabedoria. Sabemos que ele já tinha feito isso na sua infância, mas agora ele faz isso como um verdadeiro rabino, e ensinando no meio daqueles líderes religiosos e deixando pessoas importantes, líderes de sinagoga, sem saber o que falar. Capítulo 24 e 25 começa uma série de ensinos escatológicos. Nós conhecemos muito bem a série de Mateus, capítulo 24, muito pregado na igreja, e é onde inicia aquela série escatológica a partir de uma pergunta dos discípulos, quando eles perguntam: quando vai acontecer isso e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus ele traz essa resposta nos capítulos seguintes. Você começa a ler no capítulo 24 e a partir do capítulo 25 Jesus ele vai respondendo essas perguntas que foram feitas a ele. Essa mesma série escatológica, ela finaliza com o juízo final. No capítulo 25, você pode ler o versículo 31, 32, 34, 41 e 46. Jesus ele finaliza mostrando o que será do fim do mundo, como será o fim do mundo.
No capítulo 26 e 27, temos a última ceia, a prisão e a crucificação de Jesus. Essa também é uma parte muito importante do livro de Mateus, porque para isso Jesus ele veio ao mundo, para ser preso, ser crucificado e morrer pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Só então Mateus encerra o seu evangelho com a gloriosa ressurreição de Jesus. A grande comissão, onde Jesus nos incentiva a dar continuidade ao que começou ali, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é isso, agradecemos a cada um de vocês que chegou até aqui. Estarei deixando na descrição do vídeo os temas principais que nós destacamos aí no vídeo. E até uma próxima vez.